quero pedir desculpa a todos aí da rádio que estão assistindo pela minha voz, que esse final de semana foi punk, né? Rapaz, trabalhamos bastante, lutamos muito junto com as crianças, né? E eu perdi um pouquinho da voz, mas Deus sustenta, essa semana vou estar melhorando, se Deus quiser. Já estou pronto para na próxima semana. Professor Peteléu, que você fala aqui, primeiramente queria agradecer a todos, né? Pela presença na rádio. Um bom dia para vocês, ouvintes aí. A galera que daqui a pouco vai assistir a gente, né, mais tarde, no Instagram também aí, ó. Deus abençoe a todos, no YouTube também. Estamos aqui com o nosso digníssimo palhaço Alegria e o Toquinho. É isso, Toquinho? É. Toquinho. Isso, palhaço Alegria e palhaço Toquinho. Que vai contar um pouco da história deles, um pouco dessa trajetória de vida. A galera que sempre tá, né, vendo eles nos hospitais, nas creches, né, e vendo o trabalho deles lá, mas nunca pararam para realmente conhecer um pouquinho da vida deles, que trouxe, levou eles, né, a realizar esse trabalho tão bacana, tão bonito. E eu creio que é um trabalho que vai só crescendo cada vez mais. Daqui a pouco vai chegar aí a 1 milhão de seguidores, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, fica à vontade aí, a casa é sua, pode falar o que você quiser, contar a sua história, como tudo começou. Bom dia, paz. Sou o missionário Palhaço Alegria. Esse aqui é meu amigo Toquinho. Nós estamos aí na caminhada, né? Meu ministério começou já em agosto, vai fazer 18 anos, né? Em agosto, dia 27 de agosto, completo 18 anos de ministério. E nesses 18 anos o Senhor tem me levado às nações, o Senhor tem me levado aqui pelo Brasil, aqui no município de São Gonçalo, de Itaboraí, aonde o Senhor tem nos chamado, nós temos ido anunciar esse Evangelho de Salvação. Foi para isso que nós fomos levantados. Nós fomos levantados para levar a palavra de salvação de uma forma criativa, de uma forma alegre, descontraída, e assim nós temos feito. Né? A gente não trabalha com animação de festa, a gente não pega eventos, o nosso trabalho é evangelização. Tudo que tenha evangelização, aí você pode contar com o Palhaço Alegria. Mas se não tiver, a gente não pega, porque a gente entende que Deus nos levantou por um propósito. E esse propósito foi de anunciar o Evangelho. E a gente então não quer sair desse propósito. Né? E assim nós temos ido. Em todos os lugares, hospitais, igrejas, programações de festividades infantis, nós temos ido e anunciado Jesus. Esse é o nosso papel principal. Mas vem cá, te fazer uma pergunta. Teve algum momento da sua vida, você falou 18 anos, né? Vamos voltar no tempo, 18 anos atrás. Qual foi o momento da sua vida que deu aquele boom? É isso que eu tenho que fazer? Já era para me ter começado? O que aconteceu? Você lembra? Então, eu não escolhi ser o Palhaço Alegria. Foi, a palavra de Deus vai dizer lá no livro de João, quando João diz, né, quando o Senhor Jesus fala, não foi vós que escolheste a mim, eu vos escolhi. Então, eu estava na igreja, e na minha igreja tinha uma conferência missionária infantil. E tinha pregador para o sábado à noite, para o domingo de manhã, e só não tinha pregador para o domingo à noite. Aí a irmã da igreja ficou preocupada quem ia ministrar para as crianças, e Deus começou a falar no meu ouvido, fala para ela que vai vir um palhaço. Aí eu falei, vai vir um palhaço. Ela, mas que palhaço? Aí Deus me deu o nome, Palhaço Alegria. Deus foi me dando todas as coisas assim no estalo, e Deus foi me chamando. E quando eu entrei na igreja a primeira vez, né, sem estrutura nenhuma, eu não tinha maquiagem, não tinha nada. O que eu entrei era retalhos de roupa, retalhos de tecido que a gente tinha, e eu fiz uma roupa ali de palhaço. E a primeira vez que eu entrei na igreja, eu vi a reação da minha igreja, então eu vi que ali estava se levantando um grande ministério. Então ali, desde aquele dia, nunca mais nós paramos, né? E hoje eu vivo tempo integral para essa obra. Eu vivo do ministério hoje. Tenho um tempo livre para fazer esse trabalho. Caramba, que interessante. E assim, você falou, né, que você que ia chegar um palhaço, né? E esse palhaço se chamaria Alegria, mas você já tinha um roteiro do que você ia fazer? Não.
Tinha nada. 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 Foi tudo Deus que foi me dando. Mas você já tinha essa veia artística, uma veia artística também? É uma questão de... Porque eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de nascer na igreja. Eu, desde criança, eu fui criado na igreja. Então, desde pequeno, eu já trabalhava na igreja. Então, eu fui crescendo, né, e trabalhando na igreja, e sempre trabalhando no departamento infantil. Então, isso, de alguma forma, me ajudou bastante. Então eu já sabia como trabalhar com crianças, já sabia como contar uma história, eu já sabia quais os cânticos que agradavam as crianças. Então o palhaço, ele vem, eu sempre falo, a figura do palhaço é para prender a atenção da criança, porque a criança ela é muito visual, entendeu? Eu, dessa forma, eu consigo prender a atenção da criança. Não só da criança, mas do adolescente, do adulto, eu consigo prender. Se eu tivesse normal, a criança ela tem um tempo para ela ficar ali presa, prestando atenção. Mas quando entra um palhaço, né, todo caracterizado, alegre, pulando, cantando, e depois entra com a palavra, se torna muito mais fácil. Entendi. Então assim, você começou sozinho? Ou... Não, comecei sozinho. Sozinho. Eu comecei sozinho. Por alguns anos eu fui acrescentando pessoas ao meu ministério. Por que eu comecei sozinho? Porque quando eu comecei, eu trabalhava. Eu tinha minha vida, vamos dizer assim, normal, né, de estar dentro de uma loja, cumprir o horário. Mas só que esse trabalho, ele me privava muito de fazer a obra missionária. E eu sempre no meu trabalho eu pedia a Deus, Deus, me tira daqui porque eu quero viver para o Senhor. Eu quero trabalhar. Então as pessoas me chamavam para fazer alguma programação e eu não podia por causa do meu horário de trabalho, que eu tinha também que cumprir, né, o meu horário de trabalho. E com aquela crise que teve no Brasil, eu era funcionário de Silas Malafaia. Eu trabalhava na Central Gospel de Niterói. E com aquela crise que deu, as lojas, né, muitas lojas fecharam, e entre essas lojas a Central Gospel também fechou. E quando fechou, eu fiquei muito preocupado, né, porque sou casado, tinha filho, tenho filhos, e como que é sobreviver agora? E eu comecei a colocar currículo e nada de alguma empresa me chamar. Aí Deus falou comigo, não, agora eu quero que você viva em tempo integral para mim. Agora você vai ser o meu funcionário, eu vou ser o seu patrão. Não temas, porque eu vou cuidar de todas as coisas. Então isso já tem o quê? Mais de 10 anos, hoje eu vivo em tempo integral. E o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem mandado a provisão diária. E quando eu tive o tempo integral, hospitais começaram a me ligar pedindo para mim fazer essa programação dentro dos hospitais. Então eu tinha que ter pessoas para que estivesse comigo no hospital. Aí começou a vir as pessoas. Eu comecei o trabalho aqui no pronto-socorro infantil de São Gonçalo, depois fui para o pronto-socorro de adulto, no Central, depois pegamos o hospital João Batista Cáfaro em Manilha, e eu precisava de pessoas. Aí o Senhor começou a acrescentou o Toquinho, acrescentou outras pessoas, que hoje faz parte do Ministério Palhaço Alegria, nessa questão hospitalar. Hoje são quantas pessoas, mais ou menos, assim? Então, todo mundo é muito bem-vindo, né, no nosso ministério. Hoje a gente tem dado oportunidades para pessoas que cantam, tá? Porque dentro do hospital a gente faz assim, eu entro com a administração, ele entra tocando, e eu tenho uma equipe que abraça, que dá o apoio, mas eu também preciso de pessoas que cantem. Então, no total, assim, nós somos umas 12 pessoas. Mas isso é por escala também. Não vai, assim, as 12 pessoas, nenhuma visita, não. Nós temos uma escala de 15 dias, é um grupo. Tá, não entendi. Eu creio também que a galera também entendeu também, né? Assim, um pouco do início, você falou que você foi criado dentro da igreja, né? Então você aprendeu dentro da igreja, até mesmo o seu trabalho foi, né, em prol da igreja também. Sim. Certo? Antes de você se tornar o Palhaço Alegria. Mas eu digo assim, tem um momento, em algum lugar, alguma situação
que tocou dentro de você? Você não precisa citar nomes de criança, de ninguém, mas assim, que tocou em você, que você olhou assim, pegou a chave e falou assim, realmente eu estou fazendo a coisa certa. Teve alguma criança, algum momento específico que você queria compartilhar com a gente? Em 2013 eu tive a oportunidade de ir à África. Quando foi a primeira vez que eu estive em um campo missionário fora do Brasil. Eu fui para a África sozinho, não conhecia ninguém. E eu conheci um casal de missionário na época que foi pelo Orkut ainda, não era nem Facebook, era Orkut, e eu fui para a África. E quando eu cheguei na África, né, comecei a fazer todo o trabalho, e ali longe da família, foi a primeira vez que eu estava longe da família, longe de todos, né? Estava em um país, numa terra estranha, e uma vez à noite, eu do lado de fora, no quintal, um céu estrelado, eu lembro como se fosse hoje. Eu olhei para o céu e perguntei a Deus, Deus, eu estou no caminho certo? Eu estou fazendo a coisa certa? O Senhor tem se agradado disso que eu tenho feito? Aí, assim, claramente eu senti o Espírito Santo de Deus me abraçando, me acolhendo e falando que Ele tinha prazer naquilo que eu estava fazendo. Então eu vi que ali o meu ministério, ele era para a glória de Deus. Então a gente tem enfrentado dificuldade, mas a gente não tem olhado para essas dificuldades, porque a gente tem certeza de quem nos chamou. E quem nos chamou, Ele é fiel para completar a boa obra, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então hoje a gente faz aquilo que Deus nos confiou. Coisa linda, hein? Coisa linda. Interessante, né? Rapaz, você está vendo, né? Tem muita gente aí que está assim, querendo começar a iniciar um ministério, mas às vezes as pessoas, né, estava até conversando um pouco antes de começar aqui, até com a produção está aí por trás das câmeras, estava conversando sobre isso, e que tem pessoas, né, que querem ter o título de missionário, mas na verdade não querem encarar as missões que vem pela frente, né, que é o título acima de todas as coisas. Mas quando a gente bota Deus, né, na frente, né, a gente coloca Deus e vê que realmente o trabalho é todo para a honra e para a glória dele, as coisas fluem de tal maneira que você preenche, não tem vazio dentro de você. Sim. Hoje, é totalmente preenchido pela vontade de Deus, né? E eu queria saber se você gostaria de falar também para pessoas que estão começando o seu ministério, que estão com dificuldades, que sempre todo início, né, sempre que se encontra dificuldade, não somente financeira, mas também até mesmo resistência dentro da família para você não fazer, que pode faltar isso, aquilo, não vai conseguir pagar aquela conta, vai ficar mais complicado. E você mesmo falou, né, que hoje sua família abraçou isso, né, com você. Você quer deixar, como experiência, deixar um recado, falar alguma coisa? Não a questão só missionária, mas qualquer outro ministério, né, daquilo que você for chamado, você precisa ter convicção de que foi Deus que te chamou. Porque às vezes as pessoas trabalham muito pela emoção, né? E às vezes Deus está longe disso. E as pessoas com a emoção, ela começam a falar que foi Deus. Então primeiro você tem que ter a convicção do seu chamado. Hoje a gente enfrenta o que enfrenta, a gente passa o que passa, é pela convicção de que foi Deus que nos chamou. Que a obra dele, Ele nos chamou e Ele tem cuidado de nós. As dificuldades vai ter sempre, no início, no meio, enquanto tiver o ministério, vai ter dificuldade, sabe? E as dificuldades, ela é boa no ministério, porque ela nos mostra que nós somos completamente dependentes de Deus, entendeu? Então, assim, acho que você que está começando, primeiro, ore a Deus, pergunte a Deus, Deus, é para isso mesmo que eu fui chamado? E se foi Deus realmente que chamou, Ele só faz. Porque algo que eu aprendi, que a obra não é nossa, a obra é de Deus. Então, o que eu preciso é descansar nele. Porque se foi Ele que me chamou, Ele vai cumprir. Ele vai realizar. Porque a palavra de Deus diz que Ele é fiel em todas as suas promessas. Então, assim, se você foi Deus que te chamou, se você tem a plena convicção do que Deus te chamou, você arregaça as mangas, bota a cara, esteja sujeito às pauladas que o ministério vai dar, porque você apanha, né?
você tem que estar sujeito a todas as coisas, mas uma coisa que você sempre vai ter é a fidelidade de Deus. Bacana. Deixa eu perguntar uma coisa também assim, quando vocês vão fazer as visitas, né, vocês fazem em hospitais, vocês fazem em asilo e onde mais? Nós fazemos em hospitais, né, hospital psiquiátrico. A gente até faz aqui nesse aqui, pertinho de vocês aqui no Nossa Senhora, acho que é Nossa Senhora, não sei não, é alguma senhora aí. Só não sei, só esqueci o nome. É Nossa Senhora das Neves. Do lado de São José ali. Isso, do lado ali do São José. A gente faz ali. Nós fazemos em hospitais, fazemos em asilo, né? A gente usa a figura do palhaço porque a figura do palhaço é uma estratégia para levar o plano de salvação. Hoje a gente tem vivido um tempo, eu sempre falo que no Brasil nós estamos vivendo uma perseguição, vamos dizer assim, não é uma perseguição igual outros países sofrem. A gente tem certeza que a gente pode ficar aqui falando de Deus, que a gente sabe que não vai chegar um míssil e não vai chegar ninguém para matar a gente. Mas hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa hoje é intolerância religiosa. Hoje qualquer coisa que você fala que não agrade, a pessoa pode levar isso como intolerância religiosa. Então a gente usa a figura do palhaço para chamar a atenção, e em momento nenhum a gente usa a religião. Porque aonde eu vou entrar no hospital, eu vou me deparar ali com pessoas de tudo quanto é tipo. Vou encontrar pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas negras, pessoas brancas, vou encontrar pessoas cristãs e pessoas que são de outras religiões africanas, católico. E o meu papel é respeitar essas pessoas. Nós vamos falar de um amor, e esse amor é o amor de Deus, que é um amor incondicional, é um amor que foi para todos. Quando Jesus ele fala, né, quando Deus fala, né, porque Deus enviou o seu Filho amado para morrer, foi para todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele olhou para o mundo e Ele amou, independente de religião, independente de crença, mas o nosso papel é falar desse amor. Se a pessoa aceitar, amém. Se não aceitar, o nosso papel nós fizemos. Entendi. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Muitas pessoas falam, né, assim, eu estou aqui numa condição de entrevistado, eu não sou pastor, né? Lógico que eu sou cristão, mas eu não sou pastor, então assim, vocês têm uma experiência aí vasta no assunto, como você fala, em missões, né? Vocês fazem um preparo para uma missão, por exemplo, você sabe que você vai ter uma missão em determinado local. Há um preparo espiritual, quando eu falo se preparo em jejum, em oração, em leitura da palavra, ou não, ou já está no esquema, já funciona? Como a gente mora, como o meu grupo, a gente não moramos perto, então eu sempre coloco, né? Gente, hoje nós vamos ter o trabalho, cada um tira o seu momento de preparo, cada um ora na sua casa, cada um busca a sua comunhão, intimidade com Deus, porque é batalha espiritual mesmo. Quando eu entro nos hospitais, principalmente nos hospitais, porque no hospital há um espírito de morte que rodeia aquele lugar ali 24 horas. E a gente entra ali para profetizar vida, para levar vida. Então você imagina a batalha que acontece no mundo espiritual, que nós não estamos vendo, mas que está acontecendo. E também dentro dos hospitais vai ter muitas pessoas que vai te receber muito bem, mas tem outros que não querem saber do seu trabalho. Então eu sempre falo, a base de tudo é a oração. Antes da gente entrar nas enfermarias, quando a gente está se arrumando, nós não saímos sem antes orar. Fala, Senhor, vai na nossa frente. Se o Senhor não for à nossa frente, não faça que nós nem saímos daqui. Então é assim, nós precisamos ter, porque é batalha. Tem dias que eu chego na minha casa, depois de uma visita, eu chego e não consigo nem levantar para tomar um banho. Só vou conseguir me restaurar lá para 8 horas da noite, diante do peso espiritual que vem sobre as nossas vidas. Já teve alguma situação inusitada em algum local que você foi? Já teve confronto real
Já, Quer compartilhar com a gente? uma vez eu estava fazendo um trabalho aqui em São Gonçalo e quando a gente acabou de sair do pronto-socorro, veio uma moradora de rua com um pombo na mão. Ela nos afrontou e ela comeu o pombo vivo na nossa frente. E ali nós vimos que era uma possessão demoníaca. E ali a gente repreendeu, ela saiu da nossa frente, mas ela veio com o pombo a nos afrontar, né? E ela ali fazia as coisas dela. E ali a gente viu que era uma possessão demoníaca, querendo nos afrontar, mas nós não nos intimidamos com aquilo. Não é fácil não, hein? Não é fácil. Realmente. É por isso que eu falo, você tem que estar disposto a pagar o preço. Porque se você não estiver disposto a pagar o preço, não entra. Não entra, porque esse preço, ele vai vir sobre você e ele vai atingir os seus. Tá? Ele vai vir sobre a sua família. Então por isso que a sua família, ela deve fazer parte do teu ministério para entender que a gente está em uma batalha. É uma batalha espiritual que nós estamos e nós precisamos estar firmados no Senhor para conseguir vencer dia após dia. Eu entendi. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Você falou também que você faz visita em hospitais psiquiátricos, né? Sim. Qual é o nível lá? Você acredita que muita coisa é espiritual ou realmente é algo mental mesmo? Eu tô falando assim porque, como eu falei, né, eu sou leigo no assunto. Realmente eu nunca visitei um hospital psiquiátrico, então realmente eu não sei nem como é. A gente tem uma ideia, porque a gente vê em filmes, em histórias, mas... as duas coisas caminham junto. Você pode ver tanto que é tanto espiritual quanto algo mental, né? Então, assim, mas a Bíblia fala que os loucos eles não erraram o caminho, né? Então, quando nós fomos fazer a primeira vez e começaram a nos contar as histórias ali, quando eu me arrumei, a minha oração foi essa. Eu disse: Senhor, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, mas eu estou aqui, só nos usa. Porque eu não sabia como lidar com aquela situação. Nem sabia o que nos esperava. E a gente nem sabia o que nos esperava. Por isso essa pergunta que realmente... Porque quando nós fomos, falou assim: olha, não dá as costas para eles, tomar muito cuidado. Então a gente não sabia o que nos esperava. Então, mas quando nós entramos vestidos de palhaço, que eles nos viram, a reação deles foi sair do lugar deles e vir correndo nos abraçar. Sério? Foi muito emocionante. Interessante isso. Foi Gente, não esperava. Foi muito emocionante. E todo o tempo a gente ministrando louvores, eles cantavam com a gente. Sério? Cantavam, pediam pra gente cantar a música de Bruna Carla. Foi muito emocionante. E também assim, quando você entra nesse lugar, você sente a opressão. Nós que entendemos no mundo espiritual, você entende que ali também há uma possessão, né? Então você tem que entrar, você não entra de qualquer jeito, você precisa estar firmado, porque o inimigo das nossas almas, ele é sujo. E você precisa estar preparado para esse afrontamento, né? Para essa afronta que ele às vezes vem contra a gente. Você acredita então assim que de certa forma então esse ministério, né, do Palhaço Alegria, na verdade também ele é também uma libertação? Sim, até mesmo porque Isaías vai dizer isso, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele nos chamou para libertar os cativos, né? Pregoar um ano aceitável do Senhor. Então, não é simplesmente vestir uma roupa de palhaço, não é. O nosso objetivo maior é levar Jesus como Salvador. O mais interessante, que como eu falei, eu vou fazer 18 anos de ministério. Tem igrejas que eu vou hoje, que eu ministrei há 18 anos atrás, eu chego lá, tem pessoas que falam assim: eu aceitei Jesus quando você veio aqui na igreja, e hoje essa pessoa é líder de igreja, é casado. Então isso é não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. É você ver que o Senhor, quando o João vai dizer, né? Não foi vós que escolheste a mim, eu vos escolhi e designeis para que vais e dê frutos, e os teus frutos permaneçam. Aí você olha e fala assim: caramba,
18 anos atrás. Aí você vê essas pessoas hoje, nós estamos dando fruto e o nosso fruto está permanecendo para a glória de Deus. Coisa linda, né? E há uma, assim, uma resistência no sentido de dificuldades até mesmo de estar indo, né, você tem datas marcadas, né, com os eventos, né, para os locais que você está designado. Há uma resistência, você nota isso? Por exemplo, hoje, engraçado, né, a gente está conversando sobre isso, mas eu trabalho também fazendo locução de lojas, eu trabalho fazendo animação de festas, e nunca aconteceu o que aconteceu, eu perdi a voz. Hoje que vocês estão aqui, eu praticamente estou sem voz, né? Então assim, eu vejo que é uma resistência, então para que vocês não pudessem falar, ou eu também, né? A gente não pudesse falar de Deus, né? Aqui. Então assim, vocês também encontram sobre essas resistências também? Sim, a gente sempre enfrenta essas resistências, mas é aquilo, como eu te falei, nós precisamos entender que a obra é de Deus. E Deus, ele é maior que qualquer força contrária. Entendeu? Então, assim, resistência a gente enfrenta muito. Tem programações, por exemplo, vai ter alguma programação, eu fico doente, acontece alguma coisa. Então, a gente vê isso tudo que é espiritual. Entendeu? Então, assim, mas graças a Deus que nós temos essa visão. Porque se você não tem essa visão, você acaba se conformando. Mas quando você tem essa visão, você entende que em todas essas coisas você é mais que vencedor. Por exemplo, mas isso já não é o lado espiritual, tá? Que eu vou comentar agora. Ano passado eu fui para a África em novembro. E a minha esposa, ela estava grávida, né? Depois de 12 anos, minha esposa engravidou de novo. E a gente estava muito feliz com a gravidez, porque a gente queria muito, eu principalmente queria muito um bebê. E a gente tinha um trabalho para fazer na clínica de oncologia aqui em São Gonçalo, né? E eu falei pro pessoal, vocês vão para a clínica, me esperam lá porque eu vou fazer uma ultrassonografia com a minha esposa pra gente ver como que tá o bebê, e de lá eu vou sair de lá e vou fazer a administração nessa clínica oncológica, porque também eu sou paciente oncológico, né? Há um ano atrás eu fui diagnosticado com leucemia. Antes de vir para cá eu estava no Antônio Pedro, que eu fui fazer exame de sangue. E quando nós fomos fazer esse trabalho na clínica de oncologia, quando eu levo a minha esposa, e minha esposa, a médica, vai fazer a ultra, o bebê estava morto. O bebê não tinha batimento cardíaco mais. Então, ali diante daquela situação, eu parei, minha esposa ficou me olhando e falei assim, e agora? Aí ela falou assim, não, você vai fazer aquilo que Deus te confiou. Aí eu vim com a minha esposa, deixei ela no estacionamento dentro do carro e eu fui lá fazer aquilo que Deus tinha me confiado. E muitas pessoas ali precisavam daquela palavra, precisavam daquele momento ali. Aí depois e quando eu estava ali, Deus tinha falado no meu coração para não compartilhar com eles o que tinha acontecido. E depois, quando acabou tudo, eu fui e compartilhei com eles, falei que a gente não tinha mais o bebê. Aí foi muito triste, então eu senti que Deus tinha falado comigo para que eles não fossem afetados. Aí eu tinha outra programação no hospital aqui infantil. E minha esposa teve que passar pelo processo de coletagem. Isso já foi na outra semana. Aí minha esposa teve que passar pelo processo de coletagem. E foi no dia da programação, aqui no hospital infantil. Aí eu falei para ela, não, eu não vou porque eu não vou te deixar aqui sozinha no centro cirúrgico. Aí ela falou assim, mas eu vou entrar no centro cirúrgico, você não tem o que fazer, você vai ficar aí pro lado de fora, vai, faz o que Deus te confiou, e todo momento Deus no meu ouvido, vai, porque eu estou cuidando dela, vai porque eu estou cuidando dela. Então, eu falei assim, então eu vou. Nós viemos aqui, fizemos o trabalho. Quando nós terminamos o trabalho, veio a equipe médica, né, a assistente social, pedindo para que a gente descesse
porque tinha entrado uma mãe desesperada ali e ninguém conseguia acalmar aquela mãe, porque o filho dela já entrou no hospital sem respirar. Aí quando nós chegamos, eu me ajoelhei na frente dela, eu estava com ele começou a tocar o violão. Aí eu falei assim, agora eu estou entendendo por que Deus falou para que eu viesse aqui. Foi para que eu te trouxesse uma palavra que viesse do trono dele, do coração dele para ele. Aí expliquei toda a minha situação, o momento que eu estava passando. Minha esposa estava no centro cirúrgico. Aí aquela mulher viu ali o consolo do Espírito Santo naquele momento ali sobre a vida dela. Então assim, a gente tem a plena convicção de que Deus nos chamou. Amém, amém. Deus abençoe sempre a vida de vocês, né? Que não é fácil, uma batalha atrás de outra, uma guerra atrás de outra. Mas eu vejo que você está de pé aí, sendo sustentado. Realmente, eu não conhecia a fundo o seu trabalho de toda essa equipe, né? E está sendo maravilhoso aqui estar compartilhando isso com a gente. E o povo aí de casa poder também estar assistindo isso e poder ter a proximidade de Deus também um pouquinho aí, que Deus vai tocar no coração de cada um. Eu queria saber aqui, você trouxe um violão, nosso amigo está com o violão aí. Vai ter alguma coisa aí, vai rolar? Tem, nós vamos fazer umas demonstrações de uns cânticos que a gente canta no hospital. Né? A gente toma muito cuidado no hospital, porque com aquilo que eu falo, eu posso abençoar, mas eu também posso destruir uma vida completamente. Então a gente tem muito cuidado no que a gente fala. Por exemplo, a gente não ministra cura, porque a gente entende que a cura não pertence a gente, a cura é do Senhor. Imagina se eu chego para um doente, para um paciente, junto ali com o seu familiar, e falo assim, não, Deus vai te curar, você vai ser restaurado. E se Deus não quiser curar aquela pessoa, se aquela pessoa morre? Como que fica a credibilidade nossa e como que fica o nome de Deus em relação a isso? Então a gente toma muito cuidado nessas questões. A gente leva a palavra de fé, a palavra de esperança, versículos que vão dar um ânimo naquela pessoa, como por exemplo o Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. O Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, da onde me verá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então a gente usa versículo que vai dar um ânimo à pessoa, entendeu? E ali a gente canta, a gente ministra, a gente ora, mas de uma forma bem sutil, aonde nós viemos a respeitar todas as pessoas que estão ali, aonde uma pessoa que não venha declarar a mesma fé que a nossa, possa estar nos respeitando e a gente respeitando elas. Então a gente sempre canta assim, né? Temer por quê? Se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu a batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Ele há de prover de novo. Ó. E como que Deus age de uma forma muito especial nos corações? Porque, como eu falei, né? Nós somos evangélicos, nós não vamos negar a nossa fé. E quando a gente entra nos hospitais, independentemente de religião, todos querem receber uma oração. Todos querem saber que Deus está no controle. Por isso que eu falo, a gente não fala de religião, a gente fala do amor de Deus. Porque religião não salva ninguém. Quem vai salvar é Jesus. Então a gente faz a nossa parte e o Espírito Santo de Deus faz a parte dele. E a gente também entra e ministra. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus. E quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui a boa mão do Senhor está sobre mim. Olha só. Grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Quando eu chorar, quando eu
todas as nossas ministrações, toda vez que a gente entra nesses hospitais, nós entramos para declarar vida, e vida em abundância, e essa vida em abundância nós só vamos ter com Jesus. É verdade, né? Até porque, assim, a gente para analisar friamente, por exemplo, pessoas estão com um momento de dificuldade ali no hospital, até mesmo você passa, né, como você falou, compartilhou com a gente, né, o estado dessa doença que não é fácil, mas eu sei que você já venceu, por honra e glória do nome de Jesus. Mas as pessoas querem viver, não querem que essa doença leve a vida dela, mas tem algo muito mais importante do que isso, que é a nossa salvação. Sim. As pessoas precisam entender que passar por um processo, passar por uma doença não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Mas quando você tem o amor de Deus, quando você tem, quando o seu nome está escrito no livro da vida, quando está tudo destinado e Deus está ali no controle de tudo, tudo muda. Tudo muda dentro de você, uma chave vira e você alcança o reino. Quando você entende o propósito, que tudo tem um propósito. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito, você entender que todas as coisas, quando ele fala, independentemente das coisas boas ou das coisas ruins, elas vão cooperar para o seu bem. Quando eu descobri o diagnóstico da leucemia, eu vou falar para você, não foi fácil. Não foi fácil, né? O meu chão se abriu, foi um momento muito difícil, né, que nós passamos. Mas só que depois eu fui entender o propósito de Deus, né? Diante das revelações de Deus, do cuidado de Deus sobre a minha vida, eu fui entender. Porque hoje, quando eu entro nos hospitais, quando você fala de algo que você vive, isso te dá muito mais credibilidade. Então hoje eu uso a minha enfermidade, eu uso do cuidado de Deus sobre a minha vida para testemunhar para a vida de outras pessoas, né? Eu entro e quando eu vejo uma enfermaria, quando eu sinto de Deus que é para falar, eu sempre falo assim, olha, você pode olhar para mim e falar assim, palhaça alegria. Você fala isso porque você está aí do outro lado, você está em pé, você está cantando, daqui a pouco você vai para sua casa. Aí eu sempre uso um ditado popular que diz assim, não tem um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro? Aí eu falei assim, isso é verdade. Um ano atrás eu fui diagnosticado com leucemia. E diante desse quadro eu tive duas escolhas. Ou cair em depressão e deixar a leucemia me derrubar, ou eu escolhi viver. E eu escolhi viver. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por certo ele se levantará ao meu favor. E do jeito que ele está cuidando da minha vida, ele vai cuidar da sua vida. Basta você crer, basta você confiar. Então hoje eu entendo que essa leucemia, ela não é para a morte, ela é para a glória de Deus. Coisa linda. E vocês frequentam alguma igreja? Qual é a igreja de vocês? Então, eu sou da igreja congregacional em São José, Itaboraí. Sou de lá há 42 anos, né, que sirvo lá, ao Senhor lá. E o Toquinho eu vou deixar ele falar, né, um pouquinho para os outros ouvir a voz dele. Hoje eu sou do Ministério Plenitude, ali em Itaboraí, do pastor Valber Ferreira. E o pessoal já conhece o seu trabalho lá, acompanha o seu trabalho também? Cara, como eu tô lá novo, eles ainda não conhecem ainda o nosso trabalho assim a fundo. Mas eu tenho certeza, fé em Deus, que eles vão passar a conhecer sim. No caso, como eu estou ali em Itaboraí, o pastor dali, eu não sei se ele conhece ainda a fundo o nosso trabalho, mas com certeza ele já ouviu falar do nosso trabalho, até porque o vice-presidente de lá da Plenitude é amigo dele, conhece o trabalho dele. Não sei se já foi passado para o pastor de lá, o pastor presidente. E como está sendo aí, tá nessa obra aí? Maravilhosa, cara. É algo novo? Você já fazia parte de algum outro ministério ou está iniciando agora? Só o Ministério da Música na minha igreja, que eu fui da Igreja Batista há 28 anos. Me transportei de lá para o Ministério Plenitude, agora foi em novembro, mas se consolidou agora em março, né? Eu estava frequentando lá em novembro
E agora que eu tô ali. Mas lá na minha igreja batista eu trabalhava muito com música, né? A parte musical da igreja, eu fui diretor musical de lá, trabalhava com muitos eventos, promovia, né? Deixava a igreja em movimento em prol daquilo que a gente foi chamado. Mas acima de todas as coisas, o amor de Deus, O né? amor de Deus não tem como largar. Não tem como largar, né? Não tem não. É louco quem larga. E você procurou o Palhaço Alegria? Na realidade, olha só como é que as coisas se encaixam, como é que os caminhos são trilhados, né? Como eu trabalhava com música, e lá na igreja dele tem um dirigente de música lá, que ele conhecia um rapaz lá da minha igreja. Então ele foi fazer uma visita lá na nossa igreja. E passou a me conhecer e eu conhecia ele, né? Assim, musicalmente falando. E a gente cantava, né? Ele via que eu tinha um coral lá na minha igreja. E calhou de ele fazer um musical de Natal na igreja lá de São José, de Congregação de São José. E me pediu uma ajuda para poder estar ensaiando o pessoal de lá. Lá já tinha um professor de canto que já ajudava eles, mas só como ele tinha um trabalho, ele não podia estar sempre ali. Aí me levou para lá, para trabalhar junto com ele lá, com o Quinzinho. E nisso a gente não se conhecia. Aí começamos a ensaiar, o pessoal lá cantando. Aí quando saiu dali do Centro Cabo do Sul para poder levar o ensaio lá para a igreja de São José, foi onde nós passamos a nos conhecer melhor. Porque quando eu ia para lá, para a igreja de São José, eu não ia sozinho. Eu sempre levava uma equipe minha, da minha igreja, para poder ajudar lá. Alguém do soprano, alguém do contralto, só para dar um reforço e facilitar mais ainda um pouco o nosso trabalho. E aí batemos de frente e minha esposa começou a conversar com ele primeiro, falou que tinha muita vontade de participar um dia desse trabalho que ele faz e nos convidou, não convidou só minha esposa, convidou a mim também. Né? Aí eu fui de entrão, nisso de entrão, do entrão até hoje. E maravilhoso, velho. Eu acredito. E nessa vibe estamos aí quase 5 anos, né? Já tem mais de 5 anos. Eu acredito que ele tinha um excelente profissional na área, tá 18 anos aí. Fora que Deus já preparou ele antes, né? Tava preparando ele antes para ele pegar esse ministério aí. E agora Deus te apresentou para ele para também ele de uma forma muito maravilhosa. Ter uma pegada também para quem sabe mais para frente também começar algo novo também. Porque Deus é assim, né? Você pensa que você tá ali só. Eu aqui só escondidinho, mas é bem assim, porque eu não vou ficar para semente, né? Não é bem assim não. O nosso papel é fazer discípulo. Exatamente. Para deixar um legado. Deixar um legado. Né? Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que o Senhor vai nos chamar, então a obra não pode parar, como eu falei, né? A obra do Senhor. E vem cá, a gente estava conversando, né? Não sei se você quer compartilhar isso, né? A grana, dinheiro envolvido, money, cash, como é que funciona isso, essa situação? Então, esse trabalho nosso é um trabalho 100% voluntário. Né? Todas as despesas que nós temos, elas saem do nosso bolso. Né? Quando nós temos programações especiais, como Páscoa, como Natal, nós corremos atrás de doações. Né? Nós vamos ver umas lembranças que fica mais em conta e corremos atrás de doações. Né? Como eu falei, hoje eu vivo do meu ministério, então eu tenho algumas igrejas mantenedoras, umas igrejas que vão hoje me sustentar financeiramente. Mas esse sustento hoje, ele vem para o meu sustento pessoal, minha família, porque hoje eu tenho que manter a minha casa porque eu sou o provedor da casa, né? Então eu tenho essas igrejas, tenho alguns parceiros, mas a gente precisa hoje de parceiro, né? Isso. Como é que faz para ser parceiro? Fala com a galera aí. Então, eu tenho o meu Pix, né? Que você pode tá ofertando através de Pix ou através de conta, o que seria mais fácil para você. Como o pessoal acha você na rede social? No Instagram, Missionário Palhaco Alegria, né? Missionário _Palhaco _Alegria. Só você botar ali Missionário _ já vai aparecer logo eu ali sentado com umas crianças da África atrás. No Facebook como Palhaço Alegria. Então você está no Instagram e Facebook. Instagram e não Facebook. Está no YouTube não? Olha, eu quase não uso o YouTube. Até tô também, mas quase não uso o YouTube. Eu preciso de alguém para me gerenciar nessa área aí digital, porque eu ainda sou muito leigo ainda nessa questão. Então,
para fazer também tudo fica muito complicado, né? Sim, você sim. faz o trabalho e depois você tem que editar, postar, então eu precisava de uma equipe aí para fazer isso, uma assessoria, né? Nos segue lá no Instagram, tá? Por favor, a gente, um vídeo que nós postamos no Instagram, a gente tinha 3.000 seguidores. Aí com um vídeo que nós postamos com a música Jeová Jireh, essa que a gente cantou, deu um boom, né? De 3.000 fomos para 18.000, estamos quase 19.000 seguidores. E a gente sempre marca alguém, né? Sempre marca Eliana, marca Celso Portiolli, Domingo Legal, para ver se esse trabalho nosso seja reconhecido, né? Nacionalmente, para que a gente consiga recursos, né, para abraçar todas as obras que vêm sobre as nossas vidas. Tem obras que vêm que a gente infelizmente fala não, porque é gasto, entendeu? As pessoas às vezes chamam, mas a gente tem gasolina, a gente tem nossa despesa, o Palhaço Alegria, para você montar o Palhaço Alegria é uma despesa muito grande, né? Porque é peruca, é tinta, é roupa, é tudo. Então é uma despesa, então às vezes a gente fala não por falta de verba. Graças a Deus a gente está voltando ao trabalho aqui em São Gonçalo, porque a gente conseguiu um grupo lá de Atlanta, que vai estar, Atlanta, Estados Unidos, os irmãos de lá, que vão estar sustentando essa obra do hospital. Vão estar mantendo essa obra do hospital por um ano, até dezembro eles vão estar mantendo. Aí nós vamos voltar agora, semana que vem a gente volta o trabalho aqui no hospital infantil de São Gonçalo. Amém. Quer deixar também suas redes sociais, pessoal? Seguir lá também? Não, por enquanto não. E a gente, né, marca a gente lá, Capitão Nelson, a gente quer chegar no Capitão Nelson. A gente quer chegar lá no Capitão Nelson, apresentar o nosso trabalho para a prefeitura, né? Porque a gente abençoa muito o município de São Gonçalo. Vamos dizer que 90% não somos daqui, né? E não somos daqui. 90% do nosso trabalho é no município de São Gonçalo. E a gente queria que esse trabalho chegasse até as autoridades. Interessante. Eu estou com uma pergunta aqui também em relação sobre essas visitas, né, que você faz. Tem uma preferência? Você prefere tratar com crianças ou com adultos? Qual a facilidade hoje, maior facilidade do Palhaço Alegria para levar a palavra de Deus? Graças a Deus que quando Deus me chamou, Deus me deu estratégia para trabalhar com criança de 0 a 100 anos de idade. Então eu não tenho hoje essa preferência. Graças a Deus, eu vou conseguir me adaptar na idade que eu tiver. Eu vou conseguir fazer aquilo que Deus me confiou. Graças a Deus, Deus me deu essa estratégia, né? Tem gente que só sabe trabalhar com criança, só com adolescente. Graças a Deus, né? Mas eu falo também que isso tudo foi um ensinamento que eu tive na igreja, né? Porque na igreja eu sempre fui professor de escola dominical, então sempre trabalhei com criança, adolescente, jovens, senhoras, sempre trabalhei com todas as idades, então isso facilitou para mim. É porque essa pergunta sempre vai surgir, né? Pela característica de palhaço, remete a criança, né? Exatamente. Mas a gente trabalha com todas, igual por exemplo, ministrações nas igrejas. Vamos dizer que 99% das ministrações que eu faço na igreja é culto à noite, é para todo mundo, para as crianças e para os adultos, né? Então a gente ministra, a gente prega mesmo nas igrejas, nós pregamos mesmo, a gente palavra mesmo, né? Aí a gente canta, eu prego, faço apelo, né? Levo a minha turma, e 99% das minhas ministrações são de culto à noite. E muitos pais, né, acabam se convertendo através desse trabalho que parece que o seu acha que é voltado para a criança. Mas é palavra mesmo. É palavra que acaba atingindo. Interessante isso, né? Tem alguma coisa que você queira falar, que eu não tenha falado, você quer acrescentar? Fica à vontade para... Quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Esteja orando pelas nossas vidas, pelo nosso ministério, pela minha saúde, pela minha família, né? E dizer que foi muito bom esse momento que a gente teve aqui, né? Que Deus possa continuar abençoando vocês e que
essa rádio seja uma voz, uma boca do Senhor nesse município, né? Que tanto precisa do Senhor Jesus. Você falou que você queria que a prefeitura, né, de São Gonçalo, que o seu trabalho chegasse até eles, mas de que forma? O que você queria deles? Então, como eu falei, a gente precisava hoje de patrocinadores, né? Como a gente hoje tem esses gastos, a gente precisava mostrar eles à autoridade, né? Ao secretário de cultura, porque isso acaba se tornando uma cultura para o município, né? E quando eu saio da minha casa e venho para cá, por exemplo, eu moro em Itaboraí, venho para cá, é um gasto, né? Gasolina, né? O combustível, estacionamento, tudo tem o seu gasto. E a gente apresentar à prefeitura para ver até em que ponto eles podem estar conosco. Alimentação. Entendeu? Então, assim, a gente tem todo um gasto. Vocês são uma ONG? Não, nós não temos. CNPJ? Não, eu tenho CNPJ, né? O Ministério Palhaça Alegria tem CNPJ, mas nós não somos uma ONG, né? Nós somos um ministério. Entendi. Bom, eu acredito que o papo foi bacana, mas, como eu falei, se quiser deixar mais algum recado, falar mais alguma coisa, fica à vontade aí, meu conhecido. Acho que é só isso mesmo, Eu acho que o recado está dado, né? A galera sabe aí, quiser conhecer mais do trabalho do Me Palhaço. segue lá no Instagram. Isso. Facebook, Instagram, principal Instagram, né? Instagram hoje que tá bombando o Instagram hoje, né? Que tá dando visibilidade. Então corre pro Instagram. Curte lá os meus vídeos, né? Compartilha lá. Exatamente. Para que a gente ganhe mais seguidores aí para a glória de Deus. Isso, e a galera também quiser deixar um direct lá, ele consegue também lá estar acessando também no seu Instagram o seu Pix para poder fazer as doações. Sim, tem lá o número do meu telefone, né? O número do meu telefone e o meu Pix. Tá vendo, galera? Quiser abençoar o ministério, é um ministério muito importante porque realmente leva mudança na vida, né? Às vezes você quer participar, você quer abençoar e você fica com medo, com receio, não sabe aonde você está colocando a mão, mas aqui, com Palhaço Alegria, realmente é um trabalho que vem da parte de Deus, desce no trono do Senhor e vai para a vida de pessoas, muda a vida de pessoas, tá? Então a galera pode ir correndo para lá, vai para o Instagram, a galera que está no Instagram da rádio, quem está também aí ouvindo a gente na rádio também, vai lá pro Instagram do nosso amigo Palhaço Palhaco. Lá no Instagram vai encontrar Palhaco. Palhaco underline missionário underline Palhaco Alegria. Isso, e a galera do YouTube também, corre para lá também, no Instagram do YouTube. Corre para lá, daqui a pouquinho a gente vai lançar esse vídeo aí hoje ainda no YouTube. Eu acredito que no Instagram também, que é o Instagram já fica pela rádio, né? O YouTube eu coloco no meu e vou compartilhar também com vocês. Sim, vocês... compartilha aí, pede lá as pessoas para nos seguir e vai ser muito abençoado. E vai nos abençoar, né? Tá bom, se vocês quiserem encerrar com uma oração, com uma música, do jeito que vocês quiserem, fica à vontade aí. A gente vai cantar mais uma e depois eu vou ministrar a bênção sobre a sua vida, sobre a tua casa. Então, independente de qualquer coisa, que você possa permanecer firme no Senhor e declarar: te adorar é o que me mantém de pé, não vou perder a guerra, tá? E creia que o deserto é lugar de passagem, você não permanece no deserto, Deus vai te levar no deserto para te tratar e você vai ver o cuidado de Deus sobre a sua vida. Te adorar que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém e amém. Deus te abençoe. É isso aí.
Eu agradeço aqui mais uma vez pela presença aqui do Palhaço Alegria e o Palhaço Toquinho. Palhaço Toquinho, desculpa, eu vou aprender, vou gravar. Não é isso não. O Palhaço Toquinho pela presença hoje. Que Deus abençoe cada vez mais e mais a vida de vocês. Que esse ministério venha crescer e trazer muito mais frutos, né, do Espírito. Que pessoas sejam libertas, que sejam transformadas, que venham chegar na casa de pessoas aí de forma grande, de forma que possam ver que verdadeiramente esse Deus que habita no meio de vocês possa também se espalhar no meio de todas essas pessoas, mudando todo mundo, transformando toda a situação de maldição em bênção. Amém. Tá? Que Deus seja louvado. Agradeço a todos que estão nos ouvindo, agradeço para a galera que vai assistir agora, está assistindo aí, tá? Deixa uma mensagem também positiva nesse vídeo também para os nossos amigos aqui. Vai lá no Instagram também, deixa uma mensagem para eles também. E não esquece de abençoar, porque quando você abençoa, a bênção volta também sobre sua casa, sobre sua vida, tá? Deus abençoe a todos. Só tenho a agradecer. Muito obrigado, de verdade. Amém. Amém.